O cheiro forte de peixe era algo que Miguel, de 13 anos, já não percebia mais. Desde os 10, ele ajudava na barraca de Sr. João, na feira municipal, lidando com o pesado trabalho de limpar, organizar e vender os peixes do dia. Apesar de ser magro e franzino, Miguel era ágil com as mãos e tinha uma simpatia que cativava os clientes. Seu dia começava antes mesmo do sol nascer. Às 5h30, ele já estava de pé comendo um pão amanhecido e bebendo um café ralo preparado pela avó. Miguel, leve um casaco, está frio hoje, dizia ela preocupada, enquanto o garoto saía pela porta com a bicicleta enferrujada. Miguel morava em um barraco no alto de uma comunidade. As paredes de madeira estavam cheias de frestas, e a telha improvisada fazia da chuva uma inimiga. Mesmo assim, ele nunca reclamava. Seu maior orgulho era cuidar da irmã mais nova, Sofia, de 7 anos. Após a morte da mãe, há 2 anos, ele assumiu a responsabilidade de garantir que a pequena tivesse o que comer e estudar, ainda que isso significasse sacrificar seus próprios sonhos. Na feira, o ritmo era frenético. Ele carregava caixas pesadas de gelo, atendia clientes e se esforçava para convencer os mais resistentes a levar um filé fresquinho. Leva 2 quilos, dona Ana. Fica melhor no desconto, dizia com um sorriso, enquanto a freguesa ria de sua persuasão. Mesmo tão jovem, Miguel entendia o valor do dinheiro mais do que muitos adultos. Ele economizava cada centavo que recebia, sonhando com o dia em que poderia oferecer algo melhor para Sofia. À noite, ajudava a irmã com a lição de casa, mesmo cansado. A pequena admirava o irmão com olhos brilhantes, sempre dizendo: "Um dia eu vou ser tão forte quanto você, Miguel." Era uma vida dura, mas Miguel não perdia a esperança. Ele acreditava que o trabalho árduo e a bondade sempre trariam algo bom, mesmo que ele ainda não soubesse o que seria. Era quase noite quando Miguel terminou de organizar os restos de peixe e gelo da barraca. O movimento da feira começava a diminuir, com vendedores desmontando suas estruturas improvisadas. "Bom trabalho hoje, garoto. Toma aqui sua parte", disse o Sr. João, colocando algumas notas amassadas na mão dele. Miguel agradeceu, guardando o dinheiro no bolso com cuidado. Já era parte de sua rotina mental dividir aquele valor, uma parte para a comida da semana, outra para o gás, e o que sobrava ia para o pote escondido embaixo da cama. Sua pequena reserva para emergências e talvez um dia para um futuro melhor. Com a bicicleta velha carregada de sacolas, Miguel seguia para casa. O frio começava a apertar e ele puxou o casaco que a avó insistira para que usasse. A avenida principal estava movimentada, com carros apressados e luzes de faróis cortando a escuridão. No cruzamento em frente a um hotel sofisticado, Miguel diminuiu o ritmo. Ele sempre se sentia um pouco fora de lugar ali, vendo pessoas bem vestidas saindo e entrando em carros luxuosos. Às vezes, imaginava como seria a vida daquelas pessoas que pareciam nunca se preocupar com o que comer no dia seguinte. Foi então que ele notou um homem alto e elegante saindo do hotel, gesticulando enquanto falava ao telefone. Ele parecia irritado, andando apressado em direção a um carro preto do outro lado da avenida. Miguel percebeu algo que o homem não viu. Um caminhão em alta velocidade, vindo sem reduzir. Tudo aconteceu rápido demais. O homem distraído começou a atravessar a rua sem olhar. Miguel largou a bicicleta e correu. "Ei, cuidado!" gritou enquanto agarrava o braço do homem, puxando-o para trás com toda a força que tinha. O barulho do caminhão passando assustou os dois. O homem, atônito, levou alguns segundos para entender o que tinha acontecido. "Você me salvou", disse ele com os olhos arregalados. Miguel, ainda recuperando o fôlego, respondeu casualmente: "O senhor quase foi esmagado. Tem que prestar mais atenção." Era um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. Mas por um momento, sua vida esteve completamente fora de suas mãos. Ele olhou para o menino à sua frente, magro, com o rosto sujo de um dia de trabalho, mas com olhos firmes e uma expressão de quem não esperava nada em troca. "Qual é o seu nome, garoto?"
Perguntou Ricardo, ajeitando o paletó amarrotado. Miguel, senhor, respondeu o menino, já voltando para sua bicicleta caída na calçada. Miguel, espera. Ricardo o seguiu, tirando a carteira do bolso. Ele pegou uma nota alta, algo que não faria falta para ele, mas que parecia significar muito para o menino. Toma isso. É o mínimo que posso fazer. Miguel hesitou. Olhou para a nota, depois para Ricardo e balançou a cabeça. Não precisa. Eu não fiz isso por dinheiro, só não queria que o senhor morresse. A resposta simples deixou Ricardo desconcertado. Acostumado a resolver problemas com dinheiro, ele não sabia o que dizer. Mas isso pode ajudar você, não é vergonha aceitar ajuda. Miguel ajeitou a sacola na bicicleta e respondeu com tranquilidade. Eu já tenho o que preciso para hoje. Obrigado, mas o senhor guarde seu dinheiro. Ricardo ficou parado, vendo o menino se afastar. Algo sobre aquela recusa mexeu com ele. Quem, em sã consciência, recusaria dinheiro fácil, especialmente alguém que parecia viver com tão pouco? Espere, Miguel, chamou Ricardo novamente, andando rápido até ele. Pelo menos me diga, o que você faz, onde você mora? Miguel suspirou, percebendo que não iria se livrar tão facilmente do homem. Eu trabalho na feira, vendo peixe. Moro com a minha irmã e minha avó numa comunidade ali em cima. Ele apontou para o morro iluminado à distância. Ricardo franziu o senho, intrigado. E sua família? Seu pai, sua mãe? Miguel apertou o guidão da bicicleta, desviando o olhar. Minha mãe morreu faz 2 anos. Meu pai... Bem, ele foi embora antes disso. É só a gente agora. O silêncio que se seguiu foi carregado. Ricardo não conseguia desviar os olhos daquele garoto. Ele não era apenas um menino pobre, mas alguém que carregava uma responsabilidade maior do que deveria. E você, senhor? Miguel perguntou, mudando de assunto, como se quisesse encerrar o momento. Não deveria estar em casa? Ricardo deu uma risada nervosa. Sim, talvez. Mas depois do que aconteceu, acho que estou mais curioso com a sua vida do que preocupado com a minha. Miguel soltou um leve sorriso, subindo na bicicleta. Então é melhor o senhor prestar mais atenção quando atravessar a rua. Boa noite. Ricardo o observou partir, mas algo dentro dele sabia que não era o fim daquela conversa. Ricardo voltou para o carro, mas não conseguiu dirigir. O encontro com Miguel havia provocado algo dentro dele. Por mais que tivesse tudo, sucesso, dinheiro, influência, havia uma simplicidade e honestidade no garoto que o desarmaram. O modo como Miguel recusara o dinheiro, com dignidade e sem amargura, o fez repensar suas próprias escolhas. Ele suspirou, lembrando-se das palavras de Miguel sobre a mãe e o pai ausente. Embora sua vida fosse o oposto daquela do garoto, ele sabia como era crescer sem apoio emocional. Ricardo também havia perdido a mãe jovem e crescido sob o olhar distante de um pai obcecado por trabalho. No dia seguinte, Ricardo não conseguiu se concentrar em suas reuniões. Enquanto seus assistentes apresentavam gráficos e projeções, a imagem do menino de olhos determinados e roupa simples insistia em aparecer em sua mente. Desculpem, preciso sair, disse abruptamente, interrompendo a reunião. Ele decidiu que precisava ver Miguel novamente. Havia algo naquele garoto que ele não conseguia ignorar. Ricardo pediu que seu motorista o levasse à feira, usando as poucas informações que o menino havia compartilhado. Chegando lá, o ambiente era um contraste gritante com o mundo de Ricardo. A feira era caótica, barulhenta, com vendedores gritando promoções e clientes barganhando preços. O cheiro forte de peixe, frutas maduras e comida frita enchia o ar. Ele andou pelos corredores olhando para as barracas, até que avistou Miguel. Lá estava ele, com o avental manchado de escamas, carregando uma bandeja de filés, enquanto negociava com uma senhora. Apesar da intensidade do trabalho, Miguel tinha um sorriso no rosto, como se quisesse tornar o dia de todos ao seu redor um pouco melhor. Ricardo esperou até que Miguel terminasse o atendimento. Quando o garoto o viu, franziu a testa em surpresa. O senhor de novo? Achei que tinha entendido ontem que eu não quero dinheiro. Ricardo riu, levantando as mãos. Calma, Miguel. Não vim oferecer nada. Só queria conversar. Miguel cruzou os braços desconfiado, mas não afastou Ricardo. Por quê? O senhor é rico, tem tudo o que quer.
Por que perder tempo com alguém como eu? A pergunta direta pegou Ricardo desprevenido, mas ele sabia que precisava ser honesto, porque, de alguma forma, acho que você tem algo que eu perdi há muito tempo. Você me salvou ontem e eu quero entender o que faz alguém como você, com tão pouco, ser tão... Bom, Miguel o encarou por alguns segundos, como se tentasse medir a sinceridade em suas palavras. Então apontou para um caixote vazio ao lado da barraca. Tudo bem, sente-se. Mas eu só vou falar porque não gosto de ver ninguém distraído no meio da feira. Ricardo sentou, sorrindo com o jeito direto de Miguel, e percebeu que estava prestes a aprender mais do que poderia imaginar. Ricardo ajustou o paletó enquanto se acomodava no caixote improvisado. A feira continuava agitada ao redor, mas Miguel parecia alheio ao caos. Ele pegou um pano para secar as mãos e, sem rodeios, começou a contar sua história. Depois que minha mãe morreu, tudo mudou. Ela era quem cuidava de tudo. Meu pai. Ele já não estava por perto. Nunca esteve, para falar a verdade. Minha avó me disse que ele foi embora quando eu tinha 3 anos. Miguel deu de ombros como se fosse um fato trivial. Mas Ricardo viu o peso em seus olhos. Minha avó é quem segura as pontas. Ela cuida da minha irmã enquanto eu trabalho aqui. Sempre digo para ela que um dia vai melhorar, sabe? Que Sofia vai ter uma vida diferente. E o que você quer, Miguel, para você? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Miguel parou por um momento, como se nunca tivesse realmente pensado nisso. Para mim? Não sei, não tenho tempo para pensar nisso. Acho que só quero que minha irmã tenha o que eu não tive. Que ela possa estudar, ter uma casa decente... Coisas simples. Ricardo inclinou-se para a frente, intrigado. Mas você já é tão novo e carrega tanto nas costas. Isso não é demais. Não é sobre o que é justo ou não. É o que tem que ser feito, senhor. Miguel deu um pequeno sorriso, um que não chegava a iluminar seu rosto. Se eu parar para pensar no que é justo, fico parado. E não dá para ficar parado quando tem gente que depende de você. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele, que havia construído impérios e acumulado riquezas inimagináveis, nunca tinha enfrentado os desafios que aquele menino de 13 anos encarava diariamente. E a escola? Você ainda estuda? Perguntou Ricardo. Miguel balançou a cabeça. Tive que parar no começo do ano. Sofia precisava de mais ajuda em casa, e minha avó não dava conta sozinha. Foi uma escolha. Não me arrependo. E você não sente falta? Miguel deu de ombros novamente, mas havia uma tristeza em seus olhos. Às vezes, sim, gostava de matemática. Sempre achei que era bom com números, mas agora só uso isso para dar o troco certo na barraca. Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre o impacto daquilo. Ele olhou ao redor, vendo o contraste entre aquele mundo e o seu próprio. Era uma realidade tão distante que ele mal sabia por onde começar. Miguel, você já pensou em pedir ajuda? Perguntou finalmente. O garoto riu baixinho, com uma mistura de amargura e aceitação. Pedir para quem? Todo mundo aqui tem seus próprios problemas. Não dá para esperar que alguém resolva os meus. Ricardo sentiu-se ainda mais tocado pela maturidade de Miguel. Ele percebeu que, por trás da simplicidade e resiliência, havia um desejo reprimido de algo mais, algo que ele não sabia como alcançar. Você é especial, Miguel, disse Ricardo sem esconder a emoção na voz. Não sei se você percebe isso, mas tem algo em você que faz as pessoas quererem ser melhores. Miguel deu um sorriso tímido, coçando a nuca. Só tento fazer o que é certo, senhor. Ricardo sentiu que, de alguma forma, aquele garoto havia mudado algo dentro dele. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha uma responsabilidade maior do que seus negócios. Ricardo ficou sentado naquele caixote por mais tempo do que esperava. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Ele era apenas um garoto, mas falava como um adulto forjado pela necessidade. Era impossível não admirar sua força e dedicação, embora isso também trouxesse um peso imenso sobre seus ombros pequenos. Miguel, você já pensou no que gostaria de ser quando crescer? Perguntou Ricardo, tentando trazer leveza ao assunto. Miguel riu de canto, balançando a cabeça. Isso é coisa que quem tem escolha pensa, senhor.
Eu só quero que minha avó e minha irmã fiquem bem. Isso já é mais que suficiente para mim. Ricardo sentiu o impacto das palavras. Ele pensou em sua própria infância, cercada de luxos, mas sem o calor de uma família próxima. Por um momento, sentiu que Miguel, mesmo com tão pouco, tinha algo que ele sempre desejou. Propósito. Miguel, e se você tivesse ajuda? Alguém para aliviar um pouco desse peso? O garoto parou pensativo. Não sei. Acho que não saberia o que fazer, mas eu aceitaria ajuda se fosse para minha irmã. Ela merece mais do que eu posso dar. Ricardo ficou em silêncio, observando Miguel reorganizar os peixes na barraca. Algo dentro dele queria fazer mais por aquele garoto, mas ele sabia que Miguel era orgulhoso demais para aceitar caridade facilmente. Precisaria de uma abordagem diferente. Posso te pedir uma coisa? Ricardo quebrou o silêncio. Depende do que é, respondeu Miguel desconfiado. Me deixa conhecer sua avó e sua irmã. Eu quero entender melhor como vocês vivem. Miguel hesitou. Ele não gostava de misturar sua vida pessoal com a curiosidade dos outros, mas algo nos olhos de Ricardo parecia sincero. Tudo bem, mas não espere luxo, a gente vive como dá. Ricardo assentiu. Não estou procurando luxo, Miguel. Só quero entender. Quando a conversa terminou, Ricardo foi embora com uma mistura de sentimentos. Havia algo em Miguel e sua família que ele não podia ignorar. Enquanto caminhava de volta para o carro, ele se viu fazendo planos. Talvez não pudesse mudar o mundo, mas podia começar por ali. Naquela mesma noite, Miguel chegou em casa exausto. A pequena casa de alvenaria estava quente e apertada. A avó, Dona Luzia, estava sentada em sua cadeira de balanço, enquanto a irmã mais nova, Sofia, fazia uma tarefa da escola. Miguel demorou hoje, hein? Disse Dona Luzia com uma voz cansada, mas carinhosa. Foi um movimento na feira, vó. Ele evitou mencionar Ricardo. Não queria preocupá-la com detalhes desnecessários. Sofia correu até ele, abraçando-o com força. Trouxe pão? Claro que sim, pequena. Ele abriu a sacola e entregou o pão embrulhado, sorrindo ao ver a alegria da irmã. Mas ao se afastar, Miguel notou algo diferente em Sofia. Seu rosto estava pálido, e ela parecia mais magra do que de costume. Ele franziu a testa, preocupado. Tá tudo bem, Sofia? Você tá comendo direito? Tô sim, Miguel. Só tô cansada da escola, é só isso, respondeu ela, tentando tranquilizá-lo. Dona Luzia suspirou ao fundo. Essa menina anda tossindo muito esses dias. Amanhã vou tentar levá-la no posto. Miguel sentiu o estômago apertar. Ele sabia que a saúde de Sofia era frágil, e qualquer problema poderia ser mais sério do que parecia. Ele olhou para a irmã e prometeu a si mesmo que, de alguma forma, cuidaria dela. Naquele momento, ele não imaginava que Ricardo, intrigado e determinado, estava prestes a entrar em suas vidas de uma forma que mudaria tudo. A semana seguinte trouxe uma inquietação à casa de Miguel. A tosse de Sofia parecia não melhorar, mesmo com os chás e xaropes improvisados que Dona Luzia fazia com ervas da vizinhança. Miguel tentava manter a rotina, mas seu coração ficava apertado a cada vez que ouvia o som seco da tosse da irmã ecoando pela pequena casa. Na feira, ele fazia tudo mecanicamente. Sua atenção estava dividida entre o trabalho e a preocupação constante. Seu tio, que também era dono da barraca, percebeu o comportamento. Miguel, tá tudo bem? Você tá meio distraído hoje. Tá sim, tio. Só preocupado com a Sofia. O homem deu um tapinha no ombro de Miguel, tentando animá-lo. Criança fica doente, é normal. Daqui a pouco ela melhora. Miguel assentiu, mas no fundo sabia que algo estava errado. Sofia era frágil desde pequena, e o medo de que a situação fosse mais grave crescia a cada dia. Naquela noite, ao voltar para casa, Miguel encontrou a avó sentada ao lado da cama de Sofia. A menina parecia ainda mais pálida, e sua respiração saía em pequenos sibilos. Vó, o que aconteceu? Ela piorou? Miguel largou a sacola de pão e correu até a cama. Dona Luzia passou a mão pelos cabelos grisalhos, claramente preocupada. Hoje ela nem quis comer, Miguel. E tá com febre. Miguel sentiu o coração apertar. Ele tocou a testa da irmã e percebeu que estava quente como brasa. A gente precisa levar ela ao médico.
Não dá para esperar mais. Eu sei, meu filho, mas você sabe como é o posto. Fui lá hoje de manhã e só tinham vagas para daqui a 2 semanas. Miguel se levantou, andando de um lado para o outro na pequena sala. Ele sabia que esperar não era uma opção, mas também não tinham dinheiro para pagar um médico particular. Era como se um peso invisível estivesse esmagando seus ombros, ainda mais pesado do que o trabalho na feira. Sofia abriu os olhos fraca, mas com um sorriso pequeno. Não precisa se preocupar tanto, Miguel, eu tô bem. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão pequena e fria. Você vai ficar bem, Sofia, eu prometo. Mas por dentro, ele sabia que não tinha como cumprir essa promessa sem ajuda. Na manhã seguinte, enquanto organizava os peixes na barraca, Miguel viu Ricardo se aproximando. O milionário estava casualmente vestido, mas ainda carregava o ar de alguém que não pertencia àquele lugar. Miguel! Chamou Ricardo acenando. Estive pensando em você esses dias. Miguel suspirou, ajustando a bandeja de peixes. O senhor de novo? Eu já disse que não preciso de nada. Eu sei, mas talvez você precise mais do que pensa. Ricardo olhou diretamente nos olhos do garoto, como se pudesse enxergar a preocupação escondida. Tá tudo bem. Você parece preocupado. Miguel hesitou. Ele não queria parecer fraco ou pedir ajuda, mas também não podia ignorar a situação de Sofia. É minha irmã. Ela não tá bem, tá doente e a gente não tem como levá-la ao médico. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou de Miguel falando sobre Sofia com tanto carinho, sobre querer dar a ela uma vida melhor. Agora, aquela mesma menina estava em perigo, e ele sabia que precisava fazer algo. Miguel, deixa eu ajudar. O garoto balançou a cabeça teimoso. Eu não posso aceitar dinheiro. Não é sobre dinheiro, Miguel. É sobre salvar sua irmã. Eu conheço um médico excelente que pode atendê-la hoje mesmo. Deixa eu fazer isso. Miguel olhou para Ricardo avaliando suas palavras. O orgulho e a necessidade lutavam dentro dele, mas no fundo ele sabia que não podia arriscar a vida de Sofia por conta de um princípio. Tá bom, disse ele finalmente. Mas só por causa da Sofia. Ricardo assentiu aliviado. Só por causa dela, Miguel. Miguel sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu coração, mas ele sabia que aquela era apenas a primeira batalha. Ricardo não perdeu tempo. Ligou imediatamente para um médico de confiança e conseguiu uma consulta para Sofia na mesma tarde. Miguel, ainda hesitante, ajudou a irmã a se arrumar. O vestido simples de algodão parecia enorme no corpo franzino de Sofia, e cada tosse dela parecia um soco no estômago de Miguel. Dona Luzia insistiu para ir junto, mas Miguel convenceu a avó a ficar em casa. Não se preocupa, avó. Eu cuido dela. Quando chegaram ao consultório, Sofia segurava a mão de Miguel com força. O médico, um homem gentil de meia-idade chamado Dr. Estevão, examinou a menina com atenção, medindo temperatura, auscultando os pulmões e fazendo perguntas detalhadas. Ela tem estado assim há quanto tempo? Perguntou o médico, olhando para Miguel. A tosse começou faz umas semanas, mas piorou muito esses últimos dias, respondeu Miguel inquieto na cadeira. Dr. Estevão franziu o senho e anotou algo no prontuário antes de fazer mais exames. Quando terminou, pediu para falar com Ricardo e Miguel em particular. Sofia ficou na sala, distraída com um desenho na parede. No corredor, o médico suspirou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. A situação é grave. Sofia está com pneumonia, mas o mais preocupante é a desnutrição. O corpo dela não tem forças para lutar contra a infecção. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E o que a gente pode fazer, doutor? Ela precisa ser internada imediatamente para receber cuidados intensivos. Se não agirmos rápido, pode ser tarde demais. As palavras ressoaram como um trovão na mente de Miguel. Ele olhou para Ricardo, que imediatamente colocou a mão no ombro do garoto. Miguel, vamos fazer isso. Eu vou cuidar de tudo. Não, protestou Miguel desesperado. Não, protestou Miguel desesperado. Eu não quero que o senhor gaste dinheiro com a gente. Isso é um problema meu. Miguel, disse Ricardo com firmeza, mas sem perder a gentileza. Isso não é sobre dinheiro.
É sobre salvar sua irmã. Você mesmo disse que faria qualquer coisa por ela. Então, deixe-me ajudar. Miguel sentiu os olhos marejarem. Ele nunca chorava, mas naquele momento era impossível segurar as emoções. Eu só quero que ela fique bem. Que ela vai ficar, garantiu Ricardo. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. O hospital para onde Sofia foi levada era muito diferente de tudo o que Miguel já tinha visto. Os corredores eram amplos, limpos e bem iluminados. Enfermeiras e médicos trabalhavam com eficiência, enquanto Sofia era levada para um quarto particular. Miguel não saiu do lado dela nem por um segundo. Sentado ao lado da cama, segurava a mão da irmã enquanto ela recebia os primeiros medicamentos. Ricardo ficou próximo, observando tudo de longe. Ele sabia que, por mais que quisesse resolver tudo de imediato, aquele era um processo que exigiria paciência e cuidado. Quando o médico voltou ao quarto, Miguel levantou-se imediatamente. Doutor, ela vai ficar bem, né? Doutor Estevão deu um sorriso encorajador, mas sua expressão era séria. Estamos fazendo o possível, Miguel. Mas ela precisa de muito descanso e nutrição para se recuperar. Vai ser uma luta, mas não vamos desistir. As palavras "vai ser uma luta" ecoaram na mente de Miguel. Ele olhou para Sofia, tão pequena e frágil, e sentiu uma onda de culpa e impotência. Ele sempre prometera proteger a irmã, mas agora parecia que todo o seu esforço não era suficiente. Eu vou trabalhar mais. Vou fazer o que for preciso, murmurou Miguel quase para si mesmo. Ricardo, ouvindo aquilo, decidiu que não podia mais ficar apenas observando. Ele sabia que a vida de Miguel e Sofia precisava de mais do que intervenções temporárias. Era hora de agir de maneira definitiva. A noite parecia interminável para Miguel. Ele não conseguia descansar enquanto sua irmã lutava pela vida, com a febre subindo e a respiração ainda pesada. O som dos monitores cardíacos e o cheiro do hospital tornavam o ambiente ainda mais frio e impessoal. Um contraste brutal com o calor de sua casa simples. Ele mal conseguia pensar em outra coisa, além de como salvar Sofia. Ricardo, por outro lado, não conseguia se afastar da situação. Ele sentia uma angústia crescente, como se estivesse assistindo a um desastre sem poder fazer nada. Embora tivesse oferecido toda a ajuda financeira possível, sabia que naquele momento a diferença não era apenas de dinheiro, mas de algo mais profundo. Miguel precisava de algo mais. Ao final de mais um dia angustiante, Ricardo sentou-se com Miguel na pequena sala de espera do hospital. A expressão do garoto estava sombria, os olhos redondos e cansados, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Miguel, Ricardo começou com a voz suave, mas firme. Eu não posso apenas assistir a isso e não fazer mais. Você e sua irmã merecem mais. Miguel olhou para ele, os olhos cheios de um cansaço profundo. O que o senhor quer dizer com isso? Ricardo respirou fundo antes de falar, suas palavras carregadas de uma decisão que já estava tomada. Quero te ajudar de uma forma que vá além do que você já conhece. Sei que você não quer aceitar, mas a vida de Sofia está em jogo, e eu preciso garantir que ela tenha todas as chances para se recuperar. Miguel balançou a cabeça com raiva e frustração. Não é sobre dinheiro, senhor. Eu sei que o senhor pode pagar o melhor tratamento, mas isso não vai resolver tudo. Não posso aceitar que alguém pague pelo que é da nossa responsabilidade. Ricardo ficou em silêncio por um momento, entendendo a resistência de Miguel. O garoto não queria sentir-se inferiorizado, não queria ser um peso, mas Ricardo estava determinado a fazer mais do que oferecer dinheiro. Eu não estou oferecendo dinheiro, Miguel. Eu quero te dar uma chance para você e sua irmã viverem a vida que merecem, sem essas limitações. Quero te ajudar a mudar a sua vida. Não é uma caridade, é uma oportunidade. Miguel olhou para ele com os olhos arregalados, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. Ele pensou em tudo o que passava, no peso de ser o único responsável por Sofia, por Dona Luzia, e se perguntava se poderia realmente confiar em alguém como Ricardo. Eu não sei o que dizer, murmurou Miguel. Não sei se posso aceitar. Ricardo colocou a mão no ombro de Miguel, com um gesto de apoio.
Eu não espero que você me agradeça agora, Miguel. Só quero que você saiba que pode contar comigo agora e no futuro. Não se trata de uma solução temporária. Se você quiser, posso te ajudar a garantir que no futuro você tenha uma vida melhor. Não precisa mais viver com esse medo constante. Miguel permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras. Ele olhou para a porta do quarto de Sofia, onde ela ainda estava internada. Ele sabia que a saúde dela precisava ser a prioridade, mas ao mesmo tempo, o medo de perder o controle da situação o consumia. Eu não quero que ela sofra mais, ela não merece, Miguel falou com a voz embargada. Ricardo se levantou com um sorriso amável. Eu vou garantir que ela tenha o melhor cuidado possível. E eu também vou te ajudar a conquistar algo mais do que essa vida difícil. Mas para isso, você precisa deixar-me ajudar. Miguel ficou em silêncio por mais um momento e finalmente, com um suspiro pesado, concordou. Está bem, eu aceito. Mas por favor, cuide dela, só isso. Ricardo deu um passo à frente e apertou a mão de Miguel. Eu vou cuidar dela, Miguel, prometo. E enquanto o garoto se sentava de volta à cadeira, com a mente repleta de dúvidas e esperanças conflitantes, uma parte dele sabia que esse momento poderia ser o começo de uma nova vida para ele e sua irmã. A estrada à frente ainda seria longa e difícil, mas agora ele não estaria sozinho. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto ele aguardava ao lado de Sofia. A febre dela continuava alta, mas aos poucos, com a medicação e os cuidados intensivos que ela estava recebendo, a menina foi respondendo ao tratamento. Miguel, de olhos fixos nela, não conseguia se afastar, ainda absorvendo a ajuda inesperada que Ricardo lhe oferecera. Ricardo havia saído do hospital para cuidar de outros assuntos, mas garantiu a Miguel que ficaria pessoalmente em contato com os médicos, vigiando de perto a recuperação de Sofia. Ele sabia que o dinheiro era apenas uma parte do que eles precisavam. O apoio emocional e a certeza de que não estavam sozinhos era talvez o mais importante. Na manhã seguinte, os sinais de melhora começaram a aparecer. Sofia, com os olhos cansados, abriu um sorriso fraco quando viu Miguel ao seu lado. Miguel, você ficou o tempo todo aqui. Miguel, com os olhos inchados e o rosto ainda marcado pela preocupação, assentiu. Claro, Sofia. Eu não ia deixar você sozinha. Sofia tentou se mexer um pouco, mas a febre ainda estava presente, mesmo que a respiração estivesse mais tranquila. Estou melhor. Acho que vou ficar boa logo, né? Miguel não sabia o que responder. Ele queria ser otimista, mas a dúvida ainda pairava no ar. Vai ficar, sim. Eu vou fazer o que for preciso para garantir isso. Naquele momento, o médico entrou no quarto sorrindo com uma expressão mais aliviada. Ela está respondendo bem, Miguel. A infecção está começando a ceder, mas ainda precisa de cuidados. Mais alguns dias aqui e ela estará bem. O peso no coração de Miguel finalmente diminuiu um pouco. Ele sabia que ainda havia uma longa recuperação pela frente, mas a certeza de que Sofia estava fora de perigo foi um alívio que ele nunca imaginou sentir. Ricardo voltou para o hospital algumas horas depois, trazendo notícias mais tranquilizadoras. Ela está melhorando, Miguel. E já que você aceitou minha ajuda, gostaria de conversar um pouco mais sobre o futuro de vocês dois. Miguel olhou para ele um pouco surpreso. O que você quer dizer com isso? Ricardo se sentou ao lado de Miguel, com um olhar sério. Eu sei que você tem sonhos, Miguel. Sei que você quer dar uma vida melhor para a Sofia e para sua avó. Eu posso te ajudar a conseguir isso. Miguel olhou para o milionário com desconfiança. Eu já disse, senhor, que não quero nada de graça. Ricardo sorriu, entendendo a teimosia do garoto. Não é de graça, Miguel. Eu quero te ajudar a alcançar algo que você nunca imaginou ser possível. Quero que você e sua irmã possam ter as oportunidades que merecem. Não estou falando de caridade. Estou falando de dar a você as ferramentas para mudar sua vida. Miguel olhou para ele ainda com o olhar cético. Mas o que você quer em troca? Ricardo olhou para o garoto nos olhos. Nada. Só que você aproveite a oportunidade. Não quero que você continue acreditando que precisa viver assim para sempre.
Você tem muito mais potencial do que imagina. Aquelas palavras estavam começando a fazer sentido para Miguel. Ele havia crescido em um mundo onde oportunidades como essa pareciam impossíveis. Mas agora, ele estava sendo desafiado a ver além da luta diária pela sobrevivência. Ele não sabia se estava pronto para essa mudança, mas sentia algo em seu peito que dizia que aquela era sua chance. Eu não sei o que esperar, mas vou tentar, disse Miguel, finalmente se abrindo para a possibilidade de um futuro diferente. Ricardo assentiu com aprovação, sabendo que estava dando um passo importante para mudar a vida daquele garoto. Vamos começar devagar, um passo de cada vez. Agora vamos focar na sua irmã e depois a gente pensa no futuro. E com isso, o que antes parecia um dia comum na vida de Miguel se transformava em algo mais. O garoto agora sabia que, não importa o que acontecesse, ele não estava mais sozinho nessa luta. Os dias seguintes foram marcados por pequenas vitórias. Sofia, ainda debilitada, começou a dar sinais claros de recuperação. Sua febre finalmente desapareceu, e seu apetite, que antes era inexistente, começou a retornar aos poucos. Miguel, embora ainda tivesse um semblante preocupado, sentia o peso de seus medos diminuindo a cada dia. Ricardo permaneceu ao lado de Miguel, oferecendo apoio e, sobretudo, confiança. O milionário ficou em contato constante com os médicos, garantindo que todos os cuidados necessários fossem tomados para que Sofia se recuperasse o mais rápido possível. Mas para Miguel, o que mais o impressionava era a presença constante de Ricardo. Ele não era apenas um homem rico oferecendo dinheiro, mas alguém que genuinamente se importava com ele e sua irmã. Era uma manhã fria de terça-feira, quando Miguel teve sua primeira conversa realmente profunda com Ricardo, fora do contexto do hospital. Eles estavam sentados em um café próximo ao hospital, com uma xícara de café fumegante diante de cada um. Sofia ainda estava no hospital, mas estava se recuperando o suficiente para que Miguel pudesse ter um pequeno intervalo. Eu sei que você tem suas reservas, Miguel. E entendo. Mudanças grandes podem ser assustadoras, começou Ricardo, olhando para o garoto com uma expressão mais suave. Miguel mexia a colher no café, perdido em seus pensamentos. A conversa não era fácil, mas ele sabia que havia algo importante sendo discutido. Eu não sei se estou pronto para isso, senhor. Sempre vivi dessa forma. Uma luta constante. Tudo o que eu queria era que Sofia estivesse bem. E agora você está falando de oportunidades? Ricardo, sem pressa, escutou tudo. Ele sabia que Miguel estava no fundo de um poço de desconfiança, mas ao mesmo tempo sentia que o garoto tinha algo especial. Ele tinha potencial, mas não tinha sido dado a chance de alcançar algo além da luta diária pela sobrevivência. Eu entendo sua dor, Miguel. A vida não tem sido justa com você e com sua irmã. Eu sei que você cresceu acreditando que o mundo não oferece oportunidades para pessoas como você. Mas eu estou te dizendo, você pode ser muito mais do que isso. Não estou pedindo para você confiar cegamente. Eu só estou te oferecendo uma chance. Miguel olhou para Ricardo, seus olhos ainda cheios de dúvidas. Mas algo na maneira como Ricardo falava o fazia questionar tudo o que ele sabia sobre a vida. Como posso acreditar nisso? Ricardo deu um sorriso suave. Ele entendia as dúvidas de Miguel. Era difícil para ele, um garoto de 13 anos, acreditar que a vida podia ser diferente. Mas Ricardo também sabia que se Miguel não tomasse uma decisão agora, ele continuaria preso naquele ciclo sem fim. Eu não posso te prometer que tudo será fácil, mas posso te prometer que eu estarei ao seu lado e que você terá todas as ferramentas necessárias para transformar a sua vida. O resto depende de você. Miguel ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Ricardo. Ele sabia que estava diante de uma decisão importante, mas não sabia o que fazer com ela. A ideia de mudar sua vida parecia surreal, mas ao mesmo tempo ele se sentia como se fosse sua única chance. Eu vou tentar, senhor, mas não posso prometer que vou fazer isso direito. Eu nunca tive uma chance. Só a vida que eu conheço é a de luta, sabe?
Ricardo colocou a mão no ombro de Miguel, transmitindo uma sensação de apoio. Não precisa prometer nada, Miguel. Só precisa começar, um passo de cada vez. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Quando Miguel voltou para o hospital, o sorriso de Sofia foi o que mais lhe deu forças. Ela parecia mais animada, sentando-se na cama com os olhos brilhando. Você está bem? Perguntou Miguel, ainda preocupado. Sofia sorriu, tocando o braço do irmão. Já estou melhor, Miguel. Acho que vou poder sair daqui em breve. Miguel sabia que ainda havia muito a fazer, mas naquele momento sentiu que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Ricardo havia cumprido sua promessa de ajudar, mas Miguel sabia que agora era a sua vez de fazer a diferença. Ele não podia mais viver na sombra da luta constante. Ele precisava se levantar e ir atrás de um futuro melhor. Por Sofia, por ele e, quem sabe, até por Dona Luzia. O futuro ainda era incerto, mas Miguel sabia que o primeiro passo tinha sido dado, e talvez, só talvez, a vida estava começando a sorrir para ele e sua irmã. Enquanto Sofia parecia melhorar, a equipe médica pediu uma reunião com Ricardo e Miguel para discutir o estado de saúde dela. A preocupação nos olhos do médico já indicava que não era uma simples conversa de alta. Miguel, com o coração apertado, sentou-se na sala reservada, com Ricardo ao seu lado para oferecer apoio. Miguel, precisamos conversar sobre a saúde da Sofia, começou o médico com um tom grave, mas gentil. Apesar da melhora recente, detectamos que ela tem uma condição crônica que precisa de tratamento contínuo. Sem isso, as infecções podem voltar e o risco é muito maior. O garoto sentiu o chão sumir debaixo de si. O que isso significa? Ela vai ficar bem? Se tratada corretamente, sim. Mas o tratamento é longo e caro. Envolve acompanhamento constante, medicamentos específicos e, em alguns casos, terapias especializadas. Miguel tentou processar aquelas informações. Ele mal conseguia comprar alimentos básicos. Quem diria custear algo tão caro e complexo? Suas mãos tremiam, mas ele tentou manter a compostura. Eu vou arrumar um jeito de pagar. Não importa como, eu vou dar um jeito. Ricardo, que até então havia permanecido em silêncio, interveio com firmeza. Miguel, você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu disse que ajudaria, e é exatamente o que vou fazer. Miguel olhou para ele, os olhos marejados. Senhor Ricardo, eu não sei como vou pagar por isso. Não quero que você ache que eu estou tirando vantagem. Ricardo se inclinou para a frente, encarando Miguel com seriedade. Miguel, não é sobre dívida. É sobre dar a você e a Sofia a chance de viverem. Eu já tomei minha decisão e não vou voltar atrás. A resistência de Miguel finalmente cedeu. Ele sabia que não tinha escolha. A vida de Sofia estava em jogo e ele não podia ser orgulhoso quando ela precisava de ajuda. Obrigado, disse ele com a voz embargada. Eu não sei como retribuir, mas obrigado. Ricardo deu um sorriso tranquilizador. Não precisa me agradecer agora. Apenas concentre-se na sua irmã. O resto a gente resolve. Nos dias seguintes, Sofia começou o tratamento adequado, com todos os custos cobertos por Ricardo. Miguel sentia uma mistura de alívio e culpa, mas, acima de tudo, gratidão. Ele via em Ricardo não apenas um homem rico, mas alguém que realmente se importava. Após semanas de tratamento, Sofia finalmente recebeu alta. O sorriso dela ao sair do hospital era algo que Miguel nunca esqueceria. Apesar da fragilidade visível, havia uma luz em seus olhos que mostrava a força que ela tinha para continuar. Ricardo acompanhou os dois até a porta, onde um carro os esperava. Durante o caminho, Miguel ficou em silêncio, observando a cidade passar pela janela, mas em sua mente, uma enxurrada de pensamentos o invadia. Ele sabia que as coisas estavam mudando, mas também que essa mudança vinha com responsabilidades e escolhas difíceis. Para onde vocês querem ir agora? Perguntou Ricardo, quebrando o silêncio. Miguel olhou para Sofia, que estava aninhada no banco ao lado, descansando. Depois de alguns segundos, respondeu: para casa. Minha avó deve estar preocupada e
Precisamos contar a ela o que aconteceu. Ricardo assentiu, respeitando a decisão. Ele sabia que aquela visita seria um momento crucial para Miguel. Na pequena casa onde Miguel cresceu, Dona Luzia os esperava ansiosa. Quando viu Sofia bem e Miguel ao seu lado, ela desabou em lágrimas de alívio. Eu rezei tanto. Obrigada, meu Deus, por cuidar da minha menina, dizia enquanto abraçava Sofia com cuidado. Miguel sentiu uma pontada no coração ao perceber o quanto sua avó envelheceu nos últimos meses. O peso da vida parecia estar dobrando sobre ela, mas ainda assim, sua força para cuidar dos netos era inabalável. Ricardo, que havia ficado em segundo plano, observava tudo com um sorriso discreto. Ele percebeu que, apesar da pobreza, havia um amor genuíno naquela família, algo que ele havia perdido ao longo dos anos. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no pequeno quarto e Dona Luzia descansava na cadeira da sala, Miguel e Ricardo conversaram do lado de fora da casa. Senhor Ricardo, eu quero agradecer por tudo o que o senhor fez por nós. De verdade, não sei como vou retribuir, mas vou encontrar um jeito. Ricardo balançou a cabeça, rindo suavemente. Miguel, você não precisa se preocupar com isso agora. Eu só quero que você se concentre em construir um futuro para você e sua família. Miguel olhou para o homem que havia transformado sua vida em tão pouco tempo. Ainda era difícil acreditar que alguém como Ricardo pudesse aparecer e mudar tudo de forma tão inesperada. E como eu começo? Perguntou ele com sinceridade. Ricardo sorriu, satisfeito com a pergunta. Você começa fazendo o que sempre fez, lutando, mas desta vez com as ferramentas certas. Amanhã eu vou te apresentar algumas ideias. Quero que você veja as possibilidades que existem, coisas que talvez você nunca tenha imaginado. Miguel assentiu, sentindo um misto de esperança e nervosismo. Meses se passaram desde aquele dia. Miguel, com a ajuda de Ricardo, voltou a estudar, algo que havia abandonado anos atrás. Sofia, agora saudável, frequentava a escola com alegria. Dona Luzia, aliviada, passou a cuidar mais de si mesma, sabendo que Miguel estava assumindo a responsabilidade pela família. Ricardo continuava presente, não apenas como um apoiador financeiro, mas como um mentor para Miguel. Ele viu no garoto uma determinação que lembrava a si mesmo quando jovem, e isso o inspirava a continuar ajudando. Em uma tarde ensolarada, enquanto Ricardo e Miguel caminhavam, Miguel parou e olhou ao redor. Sabe, senhor Ricardo, às vezes eu penso que tudo isso começou porque eu atravessei aquela rua no momento certo. Ricardo riu, colocando uma mão no ombro do garoto. Talvez, Miguel. Ou talvez tudo isso tenha começado porque você sempre teve coragem e coração, e isso é algo que ninguém pode te tirar. Enquanto caminhavam, Miguel sentiu que pela primeira vez estava no controle de sua vida. Não era mais apenas o menino pobre da feira. Ele era Miguel, o garoto que salvou um milionário, e em troca ganhou muito mais do que dinheiro. Ganhou a chance de mudar seu destino. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.